Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em concha, no chão agreste, do caminho hostil das bandeiras. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Concha, salve, salve, a bota do bravo tropeiro, aqui plantou amor e trabalho, entre as folhas e luz da cartilha. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Concha, salve, salve, os ferros da Sorocabana e o leito negro das rodovias. Com a presença de todos os senhores vereadores e sob a proteção de Deus, declaro aberta a 31ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Conchas. Antes do senhor secretário fazer a leitura do expediente do dia, eu gostaria de comunicar aos senhores vereadores que na próxima sessão, dia 22, haverá a eleição da mesa diretora e que vai ser aberta as inscrições, certo, no início da sessão. Após fazer a leitura da ordem do dia, será aberta a inscrição para os candidatos, ou com chapa, ou com inscrição individual. E que vai transcorrer a eleição, como transcorreu todas as eleições, dentro da ordem do dia. Tudo bem? Então fica todos os vereadores cientes que a inscrição será após a leitura da ordem do dia, e que a votação também, após a leitura a eleição será no dia 22, após a leitura dos projetos, das proposições, será aberto para as inscrições dos candidatos à mesa. Inscrito, voltará a transcorrer a sessão normalmente. Serão votados os projetos, as proposições, logo após a eleição. Certo? E o senhor secretário fará a leitura da ordem do dia. Do expediente. Projeto de Lei número 52 de 2010 do Poder Executivo. Autoriza a Prefeitura Municipal de Conchas a celebrar convênio com a concessionária Rodovias do Tietê, com interveniência e anuência da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo, ARTESP, objetivando a conservação e manutenção de estradas vicinais pertencentes ao município de Conchas, SP-300, vicinal CHS 387, Conchas, Distrito de Juquiratiba, e SP-300, CHS 326, Conchas, bairro Santana. Projeto de Lei número 53 de 2010 do Poder Executivo. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação junto ao orçamento programa vigente do município. Projeto de Lei número 54 de 2010 do Poder Executivo dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar por redução orçamentária junto ao orçamento programa vigente do município. Projeto de Lei número 55 de 2010 do Poder Executivo dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar por redução orçamentária junto ao orçamento programa vigente do município. Projeto de Lei complementar número 12 de 2010 dispõe sobre ampliação de vagas para o emprego de professor PEB 2. Projeto de Lei complementar número 13 de 2010 do Poder Executivo altera a Lei complementar número 142 de 23 de dezembro de 2009, Código Tributário Municipal, e dá outras providências. Requerimento número 86 de 2010
de autoria da vereadora Eva Maria de Oliveira Campos, requer que o Poder Executivo Municipal, através da Secretaria do Meio Ambiente, informe quais providências foram tomadas em relação à destruição da vegetação nativa nas proximidades do Olaria da família Mariano e o Rio de Conchas. Moção de pesar número 84 de 2010, a família da senhora Benedita Rodrigues Merlim, de autoria do vereador Lucas Francisco Sebastião e subscrita pelos demais vereadores. Moção de pesar número 85 de 2010, a família da senhora Rosana Anselmo Rodrigues da Silva, de autoria do vereador Emerson José Festina e subscrita pelos demais vereadores. Moção de congratulação número 86 de 2010, ao senhor Miguel Maimone, pelo lançamento do livro O Colecionador de Conchas, de autoria do vereador Dr. Anselmo Eduardo Martellini. Indicação número 155 de 2010, de autoria do vereador Divaldo Benedito de Toledo. Indica ao Poder Executivo Municipal que providencia a manutenção e limpeza da galeria de captação de águas fluviais da Rua Santo Del Bem. Indicação número 157 de 2010, de autoria do vereador Dr. Anselmo Eduardo Martellini. Indica ao Poder Executivo Municipal que, efetuado o rateio denominado gratificação e valorização do magistério entre os professores municipais. Indicação número 158 de 2010, de autoria da vereadora Eva Maria de Oliveira Campos. Indica ao Poder Executivo Municipal a restauração da Rua Pérola, localizada no Jardim Joanim Parisi. Indicação número 159 de 2010, de autoria da vereadora Eva Maria de Oliveira Campos. Indica ao Poder Executivo Municipal que, através do setor competente, efetue a limpeza da Rua 4 de Dezembro, bem como do bueiro existente no final da referida rua, com a estrada de acesso ao Lar São Vicente de Paula. Indicação número 160 de 2010, de autoria do vereador Emerson José Festina. Indica ao Poder Executivo Municipal que conceda cestas de Natal aos servidores públicos municipais. Convite. Formatura 2010. A Escola Municipal Professora Ana Petilo Maracini tem a honra de convidar os senhores pais e autoridades para juntos festejarmos a alegria de nossos queridos formandos. Aquele que divide o que tem, contribui para fazer do mundo um lugar melhor. A data deste convite é para o dia 16 de dezembro de 2010, às 19h30, na Escola Ana Petilo Maracini, no distrito de Juquiratiba. João Sérgio Bairos, diretor de escola. Pela ordem, senhor presidente. Sim, senhores vereadores. Eu gostaria que o senhor consultasse o plenário a possibilidade de incluir o projeto 53, 54 e 55 na ordem do dia. Esses três projetos já foram vistos, acho que por todos os vereadores, e, se assim entenderem, colocar na ordem do dia para votação. Sim, senhor vereador, doutor Nassau. Mesmo sentido, senhor presidente, o projeto 52 do convênio para a estrada, inclusive, lá de Juquiratiba, né, senhor presidente? E o projeto do Poder Executivo que cria mais vagas para emprego de professor no PEB 3, PEB 2. Então eu consulto o plenário sobre o projeto de lei 52, projeto de lei 53, projeto de lei 54, projeto de lei 55 do Poder Executivo e também o projeto de lei complementar número 12 do Poder Executivo, se pode ser incluído na ordem do dia. Não havendo manifestação nenhuma de nenhum vereador, está incluso na ordem do dia os demais projetos aqui citados. Antes de nós passarmos para o grande expediente, para a tribuna, conforme a orientação, eu também gostaria de falar para os senhores vereadores que a inscrição na próxima sessão dos candidatos será feita na mesa, que a sessão terá uma tolerância de 5 minutos para começar antes de atraso. Caso contrário, às 8h05 iniciará a sessão, desde que tenha o quórum.
Certo. Passamos então também para o grande expediente. Convido para fazer uso da tribuna o vereador senhor Divaldo Benedito de Toledo. Senhor presidente, senhores vereadores, a passagem aqui por essa tribuna é breve, apenas para fazer alguns retrospectos de algumas indicações que foi feita por esse vereador no decorrer desse ano e também do ano passado. Eu começo aqui com um gesto de protesto à administração e indignação por uma simples coisa que foi pedida por esse vereador desde o ano passado e não foi atendido até hoje, que foi pedido para que efetuassem reparos na passagem daquele bolo que atravessa a linha do trem ali na rua Minas Gerais. Eu acho, não só com o vereador, porque o nosso serviço como representante legal do povo é estar aqui, é estar fazendo requerimentos, indicações para que o Poder Executivo tome consciência e esteja a par da situação de alguns acontecimentos que acontecem dentro do município, que por alguns motivos não chega até os setores competentes do governo. Porém, o trabalho do vereador, como é de representatividade legal do povo, eu venho aqui mais uma vez. Esse caso, eu até pensei, eu vou dar mais um prazo bastante curto, ou então eu vou encaminhar ao Ministério Público, porque eu acho muito pouca coisa e aquele povo passar por o que estão passando. É uma perturbação quando passa-se um carro na parte da noite, 11 horas, meia-noite, enfim, a hora que todos estão dormindo, descansando, são obrigados a acordar com aquele barulho que é de parte da prefeitura e não da linha férrea, até porque é a passagem do bueiro e não da linha do trem. Então, por favor, eu vou pedir pela última vez para que seja, se fosse uma coisa que envolveria milhões de dinheiro, não, é uma coisa que não gasta R$50 para fazer aquele reparo e o povo está no abandono. Há 2 anos que eu venho batendo em cima disso. Isso é uma falta de vergonha, com todo respeito aos administradores, com o povo, falta de respeito com os cidadãos que pagam imposto e que merecem, no mínimo, um pouco de dignidade. Tem uma indicação hoje da vereadora Eva, da rua Pérola. Foi pedido para esse vereador, inclusive já tem, acho que do próprio presidente da Câmara e desse vereador, já foi feita indicação, acho que no meio desse ano, não me lembro, se não me falha a memória, foi no dia 10 de abril que eu fiz essa indicação para que fizesse, se não o recapeamento, pelo menos reparos naquela rua, para dar um pouco mais de direito daquele cidadão transitar naquela rua. Enfim, nada se foram feito no decorrer desse ano. Eu pediria também para que essas pessoas, o setor competente desse um pouquinho mais de atenção para aquele povo do Joanim Paresi, que deixa a desejar ali naquele bairro. Vereador, a vereadora Eva está solicitando uma parte do senhor. Sim, pois não? Em a parte, a vereadora Eva. Senhor vereador, agradeço, por o senhor ter falado. E quem sabe assim, a gente reforçando o setor competente, toma providência, porque ali nem a pé está dando para as pessoas passarem. É buraco, no local de calçada é só mato, então está um verdadeiro abandono. Então, eu acredito, que eu fazendo indicação, como o senhor já fez, outros vereadores já fizeram, quem sabe eles tomam vergonha e vão consertar aquilo lá, porque está demais mesmo. Eu estive no local, de carro não dá para transitar, de moto, bicicleta, a pé, mas com chuva, aqueles buracos todos cheios de água, então está um verdadeiro abandono, o senhor falou certo. Então, eu agradeço também por o senhor ter falado. Era isso, senhor vereador. Obrigado, senhora vereadora. São pequeninas coisas que são notáveis, se a gente prestar atenção, e que com pouca coisa se resolve o problema do povo. Falta de... como eu sempre falei desde o início, tem que ter planejamento. Se não tiver planejamento, se não tiver pessoas
qualificada à altura para assumir determinado tipo de cargo, fica complicado. Às vezes, eu nem critico tanto aquele profissional, é mais falta de instrução. Porque tudo quanto uma empresa que tem seus funcionários, ela tem também aqueles palestrantes que vão educar, a ensinar os funcionários a fazerem as coisas com atenção e dedicação. Temos bastante pedido, indicação aqui de vereadores, mas acima de tudo, a voz do povo, como eu sempre falo, é o vereador. Nós vamos aqui mais uma vez reiterar os pedidos para que se crie e que seja breve no início desse ano, para que a gente faça alguma coisa, aliás, para que a prefeitura faça alguma coisa, e com a mobilização desta Casa de Leis, eu tenho certeza que todos serão favoráveis, para que se crie, sim, um distrito industrial, nem que seja de caráter emergencial, para poder atender e trazer, talvez, estar atraindo novos investidores para o nosso município, uma vez que os comerciantes, como eu, estão à beira da falência, afundando cada vez mais rápido. Por hoje é só, senhores vereadores. Convido para fazer uso da tribuna o vereador senhor Emerson José Fechner. Senhor presidente, senhores vereadores, queria fazer algumas lembranças à senhora prefeita com relação que dê continuidade nas cestas de Natal para os servidores municipais, como foi feito o ano passado, e que ela remunere melhor os servidores municipais. Já estamos indo para o 3º ano de administração e nada foi feito para esses servidores que vêm sendo sacrificados. Então já chegou a hora, senhora prefeita, de olhar com bons olhos para todos esses servidores que vêm cooperando com a administração da senhora, mesmo sendo sacrificados. Eu queria fazer uma lembrança aqui da rua Jacarandá, a qual eu fiz uma indicação o ano passado, a qual veio recurso através desse vereador e indicado este recurso para que utilizasse uma parte desse dinheiro na rua Jacarandá, uma rua que, dentro do nosso município, abandonada pela administração. Não é justo que aqueles moradores continuem nessa situação. Imagino que vão passar esses moradores da rua Jacarandá com a vinda das chuvas. Por favor, senhora prefeita, inclusive veio até um ofício do deputado a qual liberou este recurso de Brasília, para que a senhora se atentasse à indicação deste vereador. Outros serviços que vêm me preocupando é com relação aos serviços rurais. Nós estamos com as estradas totalmente abandonadas. Eu não vejo maquinário, máquinas, caminhão da prefeitura trabalhando e dando manutenção adequada a essas estradas. Fiquei feliz por saber, até me surpreendeu, de saber que está sendo recuperada uma ponte no bairro Pará, ou Parazinho, na propriedade do seu Zé do Clau. Uma ponte feita na administração, se não me engano, do doutor Antônio, quando prefeito, e parece que a prefeita se sensibilizou e está recuperando. Que continue esse tipo de serviço, senhora prefeita,
não só com relação às pontes, que são várias abandonadas, em estado precário, como vários mataburros no município, coisa que eu não tenho visto manutenção adequada. Um outro problema que eu já comentei anteriormente seria com relação aos serviços agrícolas. A patrulha agrícola não vem correspondendo à necessidade dos produtores rurais. Eu não quero ser drástico. Eu acho que com uma boa conversa nós nos entrosamos, não precisa de muito, não podemos levar pelo lado pessoal. Quem está sendo prejudicado são todos os produtores rurais, que não foram atendidos antes das chuvas, agora dificilmente vão ser. Ontem eu ouvi uma matéria no Jornal Nacional com relação a organizações sociais. O CIP está caracterizado a nível nacional, como já foi divulgado por mim aqui nesta casa, que não passa de interesses pessoais e interesse ao dinheiro público, essas organizações, ou seja, o CIP, ou S, ou coisa parecida. Então eu queria pedir a atenção da nossa prefeita, dos nobres colegas, que vamos nos mobilizar para não nos arrependermos mais tarde. Seria isso, senhor presidente e nobres companheiros. Convido o vereador Dr. Anselmo Eduardo Martellini, que venha assumir o meu lugar para que eu possa fazer o uso da tribuna. Com a palavra, o vereador Omar Miranda Silva, no uso da tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, hoje, essa noite é uma noite de muita felicidade para mim. Tá? Eu dar uma olhada nesse projeto de lei número 52, 2010, do Poder Executivo, eu posso falar para os senhores que o PSDB de Conchas, apesar de ter seu racha, ter um que puxa para lá, outro que puxa para cá, e tiver diversos comentários, conseguiu uma das maiores conquistas políticas, certo? Através desse vereador, juntamente com a senhora prefeita e alguns membros, nós conseguimos uma grande coisa, que as duas vicinais sejam mantidas pelas rodovias do Tietê. Quando se iniciou o processo do pedágio, o qual a gente tentou impedir que as placas de Conchas pagassem, e a gente levou diversas propostas, e no meio dessas propostas estava a proposta de inclusão dessas duas vicinais. E hoje nós vamos ter duas vicinais, que a gente sabe que o município de Conchas, diversos prefeitos passaram e não conseguem manter essas vicinais, porque o município não tem como arcar com os trechos vicinais. E nós vamos ter duas vicinais de grande importância, e uma que liga o distrito de Conchas, que tem em média aí 2 mil moradores, mais 5 bairros, que dá em média aí mais 2.500 moradores, sendo aí quase 40% da população conchense, que será beneficiada por um trabalho específico. Além desse trabalho, tem um outro trabalho, um outro convênio que foi assinado essa semana, que é muito importante, que chama-se o Reáguas, certo? Que é um loteamento que antigamente era particular, hoje o loteamento Estância Cristal, certo? Também mais um trabalho junto ao governo do Estado de São Paulo, dos vereadores, que nesse estava incluído o vereador Anselmo, a prefeita e eu, quando a gente se iniciou, porque diz que onde tem essa BESP não poderia haver Reáguas, certo? Através dos trabalhos dos deputados, o qual a gente trabalhou, algum foi eleito ou não,
conseguiu-se a pressão e assinou-se o convênio essa semana que passou. A Estância Cristal vai ter o tratamento do esgoto feito por um projeto chamado Reáguas, do governo do Estado. Então a gente fica feliz, porque, como o vereador que me antecedeu à tribuna também acabou de falar, que ele tem trabalho aí para esqueci o nome da rua, mas Jacarandá, certo? Então, eu e a vereadora Eva, nós estivemos em Brasília. Tem sempre um engraçadinho, outro que tira um sarrinho de quem vai para Brasília, né? Só que eu fui 3 vezes para Brasília. Na primeira vinda de Brasília, certo? Eu fui junto com o vereador Wilson Desidero. Nós trouxemos, na época, a senhora secretária do Zulina e o senhor José Oscar Pavan, uma escola chamada Pro Infância, a qual está se construindo até hoje. Tá? Nós trouxemos toda a documentação, aquela administração passada iniciou aquele trabalho, correu atrás do documento, fizeram uma parceria com Pereiras para fazer o projeto. Então, foi um trabalho. Na minha segunda ida para Brasília, eu fui junto com o vereador Agenor. Certo? Só com o deputado que eu tinha trabalhado, que era o Renato Amar, a gente conseguiu 700 mil reais para o município de Conchas. Uma emenda que era para o centro comunitário, uma emenda para a quadra de Jucretiba, uma emenda para a saúde e 2 emendas para a infraestrutura urbana. Todos os projetos em andamento, só a quadra de Jucretiba que ainda não saiu, a cobertura devido a um problema com a Caixa Econômica Federal. Nessa terceira ida para Brasília, nós trouxemos, e já encaminhamos para o município, para o setor competente, o Fundo de Interesse Nacional de Habitação. Como se montar, o conselho, como se fazer para que o município possa conseguir. Existe pedido da prefeita lá. E falta alguns documentos, algumas leis que têm que ser adequadas, que poderá ser adequada no mês de fevereiro, certo? E a gente trouxe. Além disso, nós garantimos, depois a vereadora vai falar da deputada dela na explicação pessoal, eu vou falar com qual deputado eu estive. Estive com o deputado José Aníbal, nós garantimos uma emenda de mais 200 mil para o ano que vem para o município de Conchas. Então eu acho que, além disso, nós tivemos um curso. Desse curso ele abrangiu várias áreas que, lá por janeiro, eu pedi para a UBV, União de Vereadores, que deixasse disponível para nós as palestras no site, porque uma palestra eu gostaria de passar para os funcionários da Câmara e a outra palestra para os vereadores. Que é muito importante, e a gente aprende muito, certo? Tanto sobre o regimento interno, a lei orgânica, e o principal objetivo e qual é o papel do vereador. E uma proposta que eu vou deixar, que a União dos Vereadores do Brasil passou para todos os vereadores que tiveram lá, na minha sala tinha 80, eu não sei quanto tinha em outras salas, e que é importante para o vereador ser valorizado, porque hoje o vereador, pela sociedade, a sociedade desconhece o trabalho do vereador. Acho que o vereador só faz lei e que a lei não tem importância nenhuma. Uma das conquistas que foi dado para os deputados federais, deputados estaduais, deputado e senador, pode ser dado para os vereadores do município. O que é? Os vereadores convocam o prefeito no mês de janeiro e fevereiro nesta Casa de Leis, muda a lei de diretriz orçamentária para o próximo ano, muda a lei orçamentária e muda a lei orgânica, que nem Conchas tem um orçamento de 30 milhões. A prefeita define, ou o prefeito define sozinho aonde vai os 30 milhões. Aonde ela vai gastar. Só que quem está no bairro, quem está todo dia na rua escutando a cobrança, é o povo. Então os vereadores, com acordo com o município, como foi feito com o presidente da República e os deputados, e o governador e os vereadores, eles alteram a lei orgânica e reserva do orçamento 1 milhão ou 2 milhões para a emenda parlamentar do vereador. Vamos dar um exemplo. A vereadora Eva vai fazer uma emenda parlamentar. É 1 milhão, nós somos 9 vereadores. Esse 1 milhão é dividido em 9 vereadores. Cada vereador tem 100 mil para fazer uma emenda, destinar ou na área da saúde, ou destinar no bairro, ou na infraestrutura urbana. O prefeito é obrigado a deixar um trecho do orçamento para a valorização do vereador. O vereador faz sua emenda parlamentar. Qual é o modelo de lei?
Só baixar no site da Câmara dos Deputados Estadual, que é o mesmo modelo da Câmara dos Deputados Federal ou do Senado. O vereador tem o direito de fazer a emenda, só que hoje, pelo nosso regime, pela nossa lei orgânica, nós não podemos fazer. Nós podemos remanejar da educação e jogar para a saúde, e da saúde para a assistência social. Mas não existe uma cota do parlamentar. Então, a União de Vereadores do Brasil, ela está querendo que o vereador seja mais valorizado, porque todo ano troca muito. Muita gente não sabe que, às vezes, o prefeito divulga em diversos jornais 5 milhões, 10 milhões conseguiu, mas não sabe que a emenda parlamentar que o prefeito está divulgando é o trabalho do vereador Dr. Antônio, do vereador Anselmo, do vereador Omar, do vereador isso. Você entendeu? Porque hoje, os prefeitos em si, eles são o carro-chefe. E o carro-chefe da democracia é o vereador. Porque se não houver um vereador para aprovar a lei, se não é um vereador para aprovar o orçamento, se não é um vereador para dar os limites, o prefeito não faz nada. Certo? Então, o vereador que mostra o caminho, que indica o caminho. Então, eu gostaria de aproveitar. Pelo nosso regimento, senhor presidente, nós temos 15 minutos de tribuna, e a gente sempre usa 10 minutos como um acordo. Como o assunto é interessante, eu solicito ao senhor que faça cumprir o regimento hoje, dando os 15 minutos, ou me prorrogue os 2 minutos para que eu possa continuar. Olha, eu vou deixar que o Excelência continue, se necessitar de algum acréscimo pequeno, a gente vai, porque senão vai ser injusto com os outros. Não, tudo bem. Mas eu vou. Então, o que eu gostaria de deixar aqui plantado nessa penúltima sessão para os senhores vereadores, que no mês de janeiro nós se reunimos com a senhora prefeita, e antes eles começarem a planejar o plano plurianual para o próximo ano, nós fazemos como os demais vereadores, demais câmaras estão preparando, certo? Vamos fazer a nossa emenda parlamentar, solicitar uma cota no orçamento, montamos uma lei junto com o prefeito, e o prefeito vai ficar contente, porque nem sempre o prefeito consegue estar em todo quanto é lugar da cidade. São 9 vereadores. 9 vereadores, ele representa vários segmentos da cidade. E eu acho que isso seria importante. Além dessa questão do vereador, nesse curso que eu e a vereadora Eva tivemos, e eu gostaria de salientar o secretário da Educação do município de Conchas, no qual a gente está encaminhando a cópia dos papéis, que o CIEA, só para eu concluir então, senhor presidente, o CIEA, ele disponibiliza 11 tipos de curso à distância, gratuitamente, para vereadores, para prefeito, para assessores, e também cursos para o funcionalismo, tanto da Câmara como do município. E também para os jovens que forem cadastrados através de um programa na cidade. Então, eu gostaria que o município, recebendo esses ofícios que a gente está mandando, fizesse o mais rápido possível contato com o CIEA. Caso o município não faça, após o contato, o futuro presidente dessa casa pode fazer o contato. Se o município não tiver interesse, a casa pode ser a sede do CIEA. É isso, senhor presidente, senhores vereadores. Eu devolvo a presidência ao vereador Omar, pois passarei a ocupar a tribuna agora. Com a palavra o vereador Dr. Anselmo. Senhor presidente, senhores vereadores, eu estou apresentando nesta noite uma indicação à senhora prefeita, e eu espero que, assim que ela tome conhecimento, ela se interesse realmente e procure viabilizar esse pedido, porque trata-se de uma lei federal que dispõe sobre rateio denominado gratificação e valorização do magistério dos professores municipais. Significa dividir aquela parte que o município consegue economizar na educação entre os docentes,
com estímulo e valorização do magistério. O que tem ocorrido é que em Conchas não tem feito isso. Nós procuramos saber, os municípios vizinhos conseguem fazer isso. Para se ter uma ideia, o município de Pereiras, no ano passado, dividiu R$38 mil entre seus professores. E Conchas, nem um tostão. Então, senhora prefeita, a senhora, primeiramente, foi professora. É professora, embora não esteja exercendo. E com certeza, senhora prefeita, muitas professoras, muitos professores, docentes, votaram na senhora também, na expectativa, né, de uma melhoria do município, de tudo, e também do magistério municipal. Então, vamos conversar, senhora prefeita, com o secretário de Educação, que eu tenho certeza que tem dinheiro sobrando, porque hoje mesmo nós estamos aprovando projetos de suplementação de verba, excesso de arrecadação. E já há notícias que virão outros projetos, porque o dinheiro está vindo. Está vindo dinheiro, está passando daquela quantia que estava estimada no orçamento, e nós estamos aprovando os projetos. Então não pode se falar que não há recursos. Há recursos. E vamos mostrar então, senhor secretário de Educação, sua competência em economizar um pouquinho agora no final do ano e dividir entre os docentes. Com certeza vai ser um ponto positivo para a administração, para a educação, e os professores ficarão mais contentes nesse final de ano. Também, senhor presidente, eu fiz uma moção hoje de congratulação ao Miguel Maimone, nosso irmão Miguel Maimone, conchense, né, que adora essa terra, que ama Conchas, e que lançou no dia 3 de próximo passado, exatamente que no dia que a gente estava realizando a sessão solene, o livro O Colecionador de Conchas, a respeito da história de Conchas, de muitos fatos aqui de Conchas. E realmente, Miguel Maimone merece essa homenagem aqui da nossa casa, através dessa moção, por tudo que ele tem levado para todos os lugares, os recantos, não só do nosso país, mas também do exterior, que ele leva o nome de Conchas aonde ele vai. Ele faz parte daquele conjunto 3 do Rio, né, que há muitos anos, e de muito sucesso, e sempre que ele se apresenta, ele faz questão de dizer que ele é de Conchas, que ele adora Conchas, e ele está sempre aqui, sempre que pode. A família dele é tradicional de Conchas. Então, nada mais justo do que essa moção, por mais essa conquista, esse feito desse grande conchense de escrever esse livro. Senhor presidente, eu sempre uso essa tribuna para cobrar da senhora prefeita, e hoje eu vou dizer que, de tanto que cobrar, ela mandou o projeto revendo a tarifa de funcionamento do comércio, entendeu? É um projeto de lei complementar, eu tenho até uma cópia em mãos, até a gente vai precisar se reunir, durante a semana, começo da semana que vem, para que a gente possa colocar na pauta na próxima quarta-feira e ainda entrar em vigor este ano, para ser aplicada no ano que vem. Houve uma pequena diminuição na tarifa, né, na taxa do comércio varejista, mas antes disso do que nada. Então o projeto veio, vamos registrar, que a gente costuma cobrar, mas também vamos registrar quando a prefeita cumpre aquilo que promete. O projeto está na casa e com certeza seus vereadores irão apreciá-lo e vamos ver o que a gente pode fazer para votá-lo o mais rápido possível. E também gostaria de dizer, senhor presidente, que eu não tenho muito trato com cozinha. Eu nem gosto muito, minha mulher até briga comigo, porque eu quase não ajudo nada, né? Às vezes só atrapalho.
e nunca escolhi feijão. Então, a única coisa que eu sei é que as mulheres geralmente que fazem serviço, e as mulheres que fazem serviço aqui na cozinha piloto me passaram que o feijão era muito sujo e dava muito trabalho e elas perdiam muitas horas lá. E eu confio nas mulheres, Vossa Excelência estava lá, sabe disso, e elas, para mim, elas estavam falando a verdade. Eu acho que quem não acredita no que elas estão falando, deve ir lá na cozinha piloto, pegar um saquinho de feijão, jogar na mesa, escolher e ver quanto está sujo e quanto está limpo, para fazer uma avaliação. Pois não, senhor presidente. Vereador, eu quero uma parte. Eu estive com o senhor lá na cozinha, já trabalhei na cozinha piloto, o povo, a população conhece, já carreguei latão na época do governo do Zelão, por eu ser servente. Alguns secretários colocavam eu em tudo que eu estou legal, certo? Era uma mania de uma perseguição, eu lavei banheiro, fiz de tudo naquele mandato. Mas isso é normal, eu merecia porque eu também não era fácil aqui na Câmara. Quem faz, acaba pagando. Falando na cozinha piloto, eu estava junto com o senhor lá. E eu ouvi, porque eu estava em Brasília, dizer que a senhora prefeita falou na rádio que o vereador que falou que o feijão, ou a cozinheira que não queria trabalhar, tal. Era mentiroso. Como eu não ouvi a rádio, espero que a prefeita não tenha chegado no nível de falar que vereador, ou fulano, cicano, é mentiroso. Porque ela é a maior autoridade da cidade, a partir do momento que descer num nível desse, fica muito difícil. Espero que isso não tenha acontecido. E outra coisa que eu espero também da senhora prefeita, nessa relação da cozinha, que pare com aquele projeto e faça uma cozinha piloto decente. Porque vai falar que a cozinha piloto também é boa. Porque o que acontece é o seguinte, o prefeito está lá no gabinete, chega os puxa-saco, os que mamam, como diz aquela deputada lá, os que mamam, e fala assim, está tudo bem. Prefeito, a cidade está ótima. Prefeito, a cozinha piloto está brilhando. Isso é costume. Quem mama tem que falar que está bom. Agora, aquele que precisa de serviço, sabe que não está bom. Obrigado pela parte. Senhor presidente, eu também não ouvi a rádio, não sei o que foi falado. Eu prefiro ouvir o povo para saber realmente o que eles estão pensando, o que eles estão achando a respeito do que nós estamos fazendo. E é ouvindo o povo que, nesses últimos dias, eu recebi muitas reclamações desse pessoal doente que precisa de fisioterapia na residência e não estão sendo atendidos, ou estão sendo mal atendidos. Então eu procurei saber, e não deu muito tempo, porque eu não consegui ainda chegar na prefeitura para saber quem são os fisioterapeutas da nossa cidade, mas eu sei que tem a Vanusa, inclusive, que recebeu o título e que recebe muitos elogios, e que ela não faz atendimento domiciliar. Então ela trabalha internamente, é contratada do município, é concursada. Tem o Tom, que é o Wellington, que ele é um excelente fisioterapeuta, e ele trabalha gratuitamente para o asilo, faz um trabalho com os idosos na cidade, nos postos, né, de saúde, e ele é uma espécie de supervisor do NASP, né? É isso. E ele é contratado do Instituto de Itapetininga. Ele é contratado. E tem uma outra funcionária, que eu não sei o nome, não a conheço, que seria essa fisioterapeuta que teria a obrigação de atender nas residências. E essa funcionária seria contratada da prefeitura. Então, o recado é para a senhora prefeita. Se a senhora não acredita, como estão falando aqui, que a senhora acha que o que a gente fala aqui é mentira, visite todos os doentes que tem lá no hospital a ficha deles e pergunte para eles se eles estão sendo bem atendidos na fisioterapia. O que tem acontecido? Porque as reclamações são muitos desses doentes que precisam da fisioterapia porque eles estão atrofiando, não estão recebendo atendimento, por falta, talvez seja porque ela seja uma só, tudo bem. Então vamos saber o porquê. Vamos procurar suprir essa falha, porque se trata da saúde pública.
Eu tive oportunidade de um tempo atrás comunicar a senhora prefeita de um idoso que estava doente com problema sério na perna e que precisava de atendimento urgente. Falei pessoalmente a ela. Passados 15, 20 dias, esse idoso faleceu. Hoje é do asilo. O asilo não tem médico atendendo. Ninguém faz nada. E o asilo pode ficar também sem fisioterapeuta, porque o Tom faz o serviço de lá, porque ele gosta de fazer. Mas, se continuar dessa situação que está lá no hospital, ele vai se sobrecarregar e vai sacrificar outros atendimentos. Eu espero que a prefeita tenha o bom senso de não dispensar o Tom, porque eu não posso falar dessa outra fisioterapeuta, mas o Hélio do Tom todos nós conhecemos. Ele é excelente, ele é humano, ele está trabalhando, pondo dinheiro, só mais um minuto, ele está pondo dinheiro do bolso. Um minuto para o senhor, vereador. Entendeu? Então, vamos verificar, senhora prefeita. Vamos sair um pouquinho, vamos pegar as fichas e faça o percurso. Vai ver o que está acontecendo com esses doentes aí, que não estão recebendo atendimento. Embora a Vossa Excelência tenha dito na rádio, em alto e bom som, que esse instituto não vai permanecer na cidade, e a gente acredita que a senhora não mente, então vamos aguardar, pelo menos enquanto eles estão aí, que funcione essa saúde da cidade. Só isso, senhor prefeito. Convido para fazer uso da tribuna o vereador senhor Agenor Luiz de Souza. Acabou agora, hein? Senhor presidente e nobres colegas, esta semana eu estive conversando com o proprietário do frigorífico Rosaves de Pereiras, e ele até me pediu para que, se tiver pessoas que queiram trabalhar no frigorífico, ele está mandando um ônibus em Conchas, e esse ônibus comporta 50 pessoas que queiram trabalhar nesse frigorífico na cidade vizinha de Pereiras. E ele está com dificuldade de encontrar pessoas para completar o ônibus. Está mais ou menos faltando ainda, comporta 50, ele está com 20 pessoas. Então, se tiver algumas pessoas que queiram trabalhar, então está aberta a possibilidade dessa pessoa trabalhar na cidade de Pereiras. Uma outra coisa também que eu queria registrar aqui é sobre a estrada vicinal Anivaldo Lopes, que está sendo concluído o trabalho de recape, por sinal um trabalho muito bem feito, com escoamento de água, limpeza das saídas de água da estrada. Enfim, está sendo feito um trabalho muito bom. Mas eles colocaram também 2 lombadas aqui próximo da passagem de nível, aqui próximo da cidade. Uma lombada que, a meu ver, não sou técnico de estrada, não sou engenheiro de estrada, não sou nada. Mas, pela reclamação dos usuários, ela é muito curta e alta, e todos os carros batem embaixo. Então, está existindo muita reclamação das pessoas que usam essa estrada. Carros que quebra, teve um de Botucatu que não sabia, quebrou o escapamento, gastou R$360. Então, enfim, muita gente reclamando. E aí eu pedi para o Departamento de Obras de nossa cidade para que procurasse a empreiteira e para que solucionasse esse problema. E eles disseram que antes de ir embora, eles vão solucionar. Espero realmente que isso ocorra. Senhor vereador, o vereador Emerson está solicitando uma parte do senhor. Pois não, vereador. Vereador Agenor, muito bem colocado por Vossa Senhoria com relação a esta lombada. Eu passo quase que diariamente ali, 1, 2 vezes ao dia. É um crime esta lombada.
Na verdade, não é uma lombada, é um poste de luz deitado. Então, que se tome providência. A companhia não resolver o problema, a própria administração pode ir lá e resolver esse problema. Seria isso, vereador. Obrigado. Exatamente. E o vereador fala com conhecimento de causa, porque ele já fez muita lombada aqui na cidade, quando trabalhou com o secretário, mas a lombada dele não é desse jeito. É uma lombada que não quebra carro, não. Então, realmente é uma lombada... Inclusive, eu não gosto muito de lombada, mas aqui no Morro da Buena, eu acho que precisa fazer uma lombada lá em cima, no começo dessa descida. Porque, olha, eu presenciei três acidentes com mortes fatais ali. Inclusive, tenho um menino de 17 anos que bateu a moto descendo ali e se encontra em coma, acho que já fazem mais de 10 dias. Então, o vereador está falando que hoje faz 15 dias que ele está em coma na Unesp. Isso precisa ser revisto com carinho. Eu acho que lá em cima, sim, precisa pôr um redutor de velocidade, uma lombada, para que as pessoas tomem um pouco mais de cuidado nesse Morro da Buena. E também eu quero aqui endossar a indicação da vereadora Eva quanto reparos na Rua Pérola. Um morador dessa rua também me procurou, pediu para que fossem feitos reparos que está intransitável. Então eu espero que o setor competente da prefeitura passe por ali e tome as providências cabíveis, que realmente está calamitosa. Eu queria também fazer um comentário, até o vereador Emerson já fez aqui mencionou que ele viu na televisão as organizações sociais, que o CIP, que não está dando muito certo. Realmente, administrar saúde pública é um negócio meio complicado. A saúde é um negócio que não tem um resultado exato. É complicado, realmente, porque as cidades pequenas, mesmo cidade grande, é lógico que o movimento de pessoas é muito maior e não tem dinheiro suficiente para cuidar realmente de acordo como o povo precisa ser cuidado. Mas ainda... conversando com pessoas do Tribunal de Contas, eles acham ainda, eles tratam essas OS, organizações, como terceiro setor. Ainda, no ponto de vista deles, do tribunal, é a melhor forma de administrar a saúde dos municípios. Então, eu acho que a gente deve, sim, se não estiver dando certo, ser trocada, feita alguma coisa. Mas ainda eu acho que as organizações ainda é a forma mais adequada de cuidar da saúde dos municípios. Vereador, o senhor me permite uma parte? Pois não. Eu assisti uma matéria, não, só que eu assisti na Rede Record. O problema das OCIPs, elas que está sendo vinculada na parte da mídia que eu assisti, é o seguinte, são mais OCIPs ligadas à parte do meio ambiente e provinda de próprio alguns deputados mesmo, eles que mandam criar o OCIP para poder receber as organizações. Então não é a organização que tem problema, é a classe política que está criando o problema através da organização. Foi o trecho que eu assisti, não incluiu OS, incluiu OCIP, certo? E a OCIP, ela é diferente da OS. A OCIP, ela cobra uma porcentagem na cara dura para poder administrar, certo? Foi isso, só para complementar. Eu queria uma parte, senhor presidente. Sim, o vereador permite? Pois não, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, eu acho que isso aí já está ultrapassado o município administrar o hospital. O município já provou aqui em Conchas que não sabe administrar o hospital. Não tem know-how para administrar o hospital.
Todos vocês sabem o que acontece, senhor vereador, quando a prefeitura administra o hospital. É a corrupção. É a compra de voto. É aquelas brincadeiras tontas que existem lá. Tem OS boa, tem as OS ruins. De qualquer jeito, tem. Como tem advogado bom, tem advogado ruim. Como tem médico bom, tem médico ruim. Como tem vereador bom, tem vereador ruim. Então, eu acho, e o ministro Temporão, há 15 dias, numa entrevista que ele deu na GNT, o estímulo à criação das OS na administração dos hospitais tem dado certo, sim. Tem dado muito certo. Tem problema no Brasil inteiro. Olhe lá, a Santa Casa, o Hospital Alberto Einstein, administrando o hospital, injetaram vaselina numa criança, certo? Mataram uma mulher de parto, certo? Vá aqui na Unesp, hoje mesmo eu recebi uma paciente, certo? Que deu à luz, sem poder dar à luz normalmente, toda arrebentada aqui em Concha. Problema da Unesp, que é uma faculdade. Então, senhor presidente, senhores vereadores, eu sou favorável que as OS entrem. Ou se faça aqui em Conchas, o que eu aconselhei no começo aqui, e vereador aqui achou que não dava certo, que era problema, que nós não conseguimos resolver o problema. Ou se criar uma OS aqui em Concha, com o povo de Concha para administrar a saúde, para sentir o problema de fato, como é o povo de Concha que administra o asilo, como é o povo de Concha que administra a PAI, eu acho que é por aí. Portanto, eu concordo plenamente com Vossa Excelência, eu acho que as OS são importantíssimas na administração de hospitais, inclusive de pequeno porte, que não de Concha. Seria isso, senhor presidente, senhores vereadores. Obrigado, vereadores. Eu acho que esses à parte vêm esclarecer ainda mais a população de como funciona essas organizações. Também eu fiquei feliz com este projeto 52, que nós autorizamos, ou vamos autorizar hoje, a prefeita a fazer convênio com a rodovias do Tietê. Ela vem, de certa forma, resolver um problema grave que existe em nosso município, que é a estrada de Santana, Binos, Santa Terezinha, São João. Essa estrada é uma estrada complicada, é uma extensão longa, o solo não ajuda a durabilidade da estrada. E, lógico, o nosso município é um município igual aos municípios pequenos da nossa região, que não tem muita condição de manter em perfeitas condições. E este convênio vem resolver de vez esse problema. Então, a classe política está de parabéns, a nossa prefeita está de parabéns por fazer este convênio. E como existe um ditado, antes tarde do que nunca. Reclamamos bastante dessas estradas, mas se Deus quiser, o ano que vem será feita e será mantida por essa rodovias, que o povo com certeza vai ficar satisfeito e a classe política também, porque lógico, nós estamos aqui representando o povo. Seria isso, senhor presidente e nobres colegas. Então nós passamos agora, senhores vereadores, para a ordem do dia, discussão e votação. Eu coloco em discussão o projeto de lei número 52/2010 do Poder Executivo, que autoriza a Prefeitura Municipal de Concha a celebrar convênio com a concessionária Rodovias do Tietê, com a interveniência e anuência da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegado de Transporte do Estado de São Paulo, ARTESP. Em discussão? Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Aprovado por unanimidade o projeto de lei número 52/2010 do Poder Executivo. Coloco em discussão o projeto de lei número 53/2010 do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação junto ao orçamento do programa vigente do município. Em discussão?
Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Aprovado por unanimidade o projeto de lei número 53. Bom, 54 e 55 também é de abertura de crédito. Então, eu coloco em discussões os projetos de lei número 54, 2010 do Poder Executivo e o projeto de lei número 55, que dispõe sobre abertura de crédito adicional, ambos projetos, suplementar por redução orçamentária ao orçamento do programa vigente. Em discussão, o projeto de lei 54 e 55. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Aprovado por unanimidade o projeto de lei 54 e 55 de 2010 do Poder Executivo. Coloco em discussão o projeto de lei complementar número 12 de 2010 do Poder Executivo, que dispõe sobre ampliação de vagas para o emprego de professor PEB 2. Em discussão? Não havendo discussão, coloco em votação. Vereador Dr. Anselmo. Favorável. Vereadora Eva. Favorável. Vereador Dr. Antônio. Favorável. Vereador Agenor. Favorável. Vereador Emerson. Favorável. Vereador Newton. Favorável. Vereador Lucas. Favorável. Vereador Divaldo. Favorável. Aprovado por unanimidade o projeto de lei complementar número 12 de 2010, que dispõe sobre ampliação de vagas para o emprego de professor PEB 2. Em discussão, o projeto de lei complementar número 13 de 2010 do Poder Executivo, que altera a lei complementar número 142, de 23 de dezembro de 2009, Código Tributário e dá outras providências. Em discussão, com a palavra o vereador Dr. Anselmo. Senhor presidente, esse projeto é o projeto de táxi, que muda a cor do táxi para branco, não é isso? Projeto de lei número 13? 7. Não, é o 13. É o 13. Não, o projeto de lei número 7 de 2010... Ah, calma aí, pessoal. O projeto 13 não entrou na ordem do dia hoje. Não. Desculpa. Tá, não foi consultado. Retiro o que foi falado. Então, nós passamos por projeto... Coloco em discussão o projeto de lei número 7 de 2010 do Poder Executivo, que altera o artigo 12 e revoga a linha B do artigo 13 da Lei Municipal 1028 de 23 de 2009. Esse que eu estou colocando em discussão agora, esse é o do táxi, é o que altera a cor de branca para prata. Em discussão, a palavra o vereador Dr. Anselmo. Era simplesmente para retificar e para dizer que esse projeto já está há algum tempo aí, não houve mais manifestação de ninguém, tudo indica que não há nenhum óbice para aprovação e vamos então mudar a cor do táxi, dos táxis nossos de prata para branco, como quer o senhor prefeito. Eu vou votar favorável. Eu gostaria de falar também em discussão, certo? Apesar de eu não votar, esse projeto ele ficou um tempo aqui porque ficou acordado com os senhores vereadores que o município mandaria alguém, os taxistas, para discutir, porque ficou num problema. Alguns já tinham comprado branco, depois foi autorizado a comprar prata. Durante esse trâmite, ninguém da área responsável do município apareceu. Vencendo-se todos os prazos, foi colocado hoje em votação, certo? Então, nós, vereadores, que eu saiba, nós não tivemos nenhuma posição dos taxistas. Nós estamos votando porque venceu o prazo e o município não informou a gente por escrito se houve ou não houve um acordo. Então, ainda em discussão? Senhor presidente. Com a palavra o vereador Divaldo. Eu gostaria de falar um pouquinho também a respeito da mudança de cor, que não concordo. Não concordo. Nós temos tantos problemas dentro do nosso município, pequeno que é, para ficar preocupado com cor de táxi. Isso aí vale para grandes metrópoles, como Nova York, lá nos Estados Unidos da América, que caracterizou amarelo, aqueles táxis antigos dos filmes. Eu acho que não é a realidade que a gente vive hoje. Eu manifesto contra. Em discussão, o vereador Emerson. Senhor presidente, senhores vereadores, na verdade, eu acho que já teve taxistas que se adequaram à cor branca
E eu já havia me manifestado anteriormente contra esta revogação. Então eu mantenho meu posicionamento. Eu sou contra essa alteração. Bom, pessoal, nós estamos ainda em discussão. Mais alguém em discussão? Em discussão, a vereadora Eva. Senhor presidente, eu também fui procurada já por vários taxistas, pedindo que, né, deixasse livre, para não mudar, certo? Porque alguns têm prata, alguns têm branco, então eu também sou contra. Certo. Bom, nós não estamos votando, estamos em discussão, vereador Lucas. Senhor presidente, nobres companheiros, por se tratar de um projeto de revogação, quer dizer, esta lei já existe e fomos nós mesmos que a aprovamos, em um dos piores momentos que passava e que ainda continua passando o nosso município. O senhor mesmo disse que talvez os taxistas do nosso município ficou de se marcar uma nova reunião para discutir esse projeto e não houve esta reunião. Então, eu, desde já, mediante isso, para que nós não cometamos nesta casa mais um erro punindo os nossos munícipes, desde já, aguardando, caso seja votado contra, o meu parecer é contra, uma reunião com os nossos taxistas do nosso município, para daí, caso seja votado contra o projeto, discutirmos realmente esta lei. Seria isso, senhor presidente. Então, como eu estou vendo que está tendo bastante divergência, eu vou pedir ao plenário a retirada desse projeto, apesar de ele estar vencido, certo? E que o presidente... Não pode? Então, tudo bem, vou deixar aí a votação. Ainda, a palavra ao vereador Dr. Anselmo. Senhor presidente, o que a gente quer explicar para o plenário é que existe já uma cor definida na nossa lei, que é prata. Não, que é branco, está alterando para prata. Está alterando para prata. É. Existe uma cor já na lei que é branco. Está se pedindo para que se altere para prata. Se a gente votar contra, permanece branco. Se a gente votar favorável, muda-se para prata. Não existe aquela possibilidade de ficar a critério de cada um, porque a lei já foi aprovada. Então, ou a gente retira esse projeto, ou a gente vota contra e deixa como está. Branco. Vamos decidir. Não, porque eu também... Calma aí, deixa eu ouvir o vereador que ainda não falou, que foi o vereador Genor e o vereador Nilton, né? Vereador Genor. Senhor presidente, veja bem, nós votamos aquela vez para ficar na cor branca. Sim. É isso? Sim. Se for para passar para a cor prata, eu acho que já teve pessoas que já comprou carro na cor branca. Agora ele vai ter uma despesa em torno de R$ 1.000, R$ 1.500 para pintar de outra cor. Então eu acho, como que fica? Quem comprou vai ter que pintar o carro. Posso dar uma sugestão? Vamos fazer uma emenda, vamos dar o prazo de 2 anos para adaptação para a lei, pronto. 2 anos. Já tem o prazo, é só quando vence a taxa. Eu não queria interferir, eu queria ouvir. Na lei antiga, que esse não está sendo revogado, é o seguinte. A lei é bem clara. Vai ter que adaptar quando vencer o prazo. Ele tem um prazo lá de 3 ou 4 anos para trocar o carro. Então, quando ele for trocar o carro, ele já tem que comprar de acordo com a cor. Então, para isso, nós não... Então, eu acho que era isso o projeto mesmo, não tem nada de anormal. Nós estamos tentando normatizar a cor no município, vamos dizer, eu acho que não é nada demais. Sim. Ele tem 3 ou 4 anos para poder, quando ele for comprar outro táxi. Eu acho que nós devemos votar esse projeto hoje e já resolve essa situação, porque tem 3 anos, 4 anos para que eles troquem o carro. Quando for trocar o carro, troca da cor certa, que o município na lei antiga tem. E é facinho, não é problema nenhum. Vereador Emerson. Senhor presidente, senhores vereadores, na verdade eu gostei das palavras do vereador Lucas, ele foi muito feliz. Nós não podemos prejudicar nenhum nem outros. Vamos aguardar futuramente. No meu parecer vai ser contra o projeto. Futuramente, se houver interesse, manifestação do taxista, que são os maiores interessados, eles vão até a prefeita, se reúnem com a Câmara de Vereadores e nós entramos com o projeto futuramente.
Seria isso, senhor presidente. Bom, o projeto vai continuar porque já está vencido, vai ser votado de qualquer forma, e se houver um manifesto, todo o projeto desse ano, o ano que vem pode ser colocado novamente. Então, o vereador Nilton, que gostaria de falar? O meu comentário era o que o Genor fez. Tudo bem. O Genor fez. O que eu acho é o seguinte, ainda em discussão, o que não pode haver é esse tipo de coisa, o município manda um projeto e não ter o diálogo com os vereadores. Fica nessa situação. Eles se reuniram com o taxista, os vereadores não se reuniram, não foi passado nada. O que eu vejo que está acontecendo com esse projeto? Os vereadores, hoje não tem uma posição relacionada ao que o cliente, que é o mais importante, quer, porque o município também não passou. Certo? Então, encerrada a discussão, certo? Eu coloco em votação. Quem for favorável permanece sentado, quem for contra fica em pé. O projeto foi rejeitado, a alteração por 5-3. Certo? 5-3. O projeto foi rejeitado. Coloco em discussão o projeto de lei número 44 de 2010 do Poder Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com o Estado de São Paulo, através da Secretaria de Segurança Pública, objetivando a mútua cooperação em atividades de segurança pública. Em discussão, o projeto de lei número 44. Com a palavra, o vereador Dr. Anselmo. Senhor presidente, senhor vereador, trata-se de mais um convênio que o município irá firmar, em que pese não vir muitos detalhes no projeto, para que a gente pudesse saber realmente quais atividades seriam conveniadas com a polícia. Não sei se a polícia vai passar a trabalhar em que setor, não se sabe ao certo, mas com certeza, por se tratar de um órgão estadual, né, da Polícia Militar e talvez da Polícia Civil, nada poderá ser feito sem que não seja previsto na lei. Então, por isso, eu vou votar favorável a esse convênio. Ainda em discussão o projeto de lei? Não havendo mais ninguém em discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável permanece sentado, quem for contra fica em pé. Aprovado por unanimidade o projeto de lei 44/2010 do Poder Executivo. Coloco em discussão o requerimento número 86. Com a palavra a vereadora Eva. Em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, esse é o requerimento 86, que é de minha autoria, que está aqui pedindo, né, ao Poder Executivo Municipal, que através da Secretaria de Meio Ambiente, que informe quais providências foram tomadas em relação à destruição da vegetação nativa nas proximidades da área aqui da família Mariano, né? E ali no Rio das Conchas. E acredito que mais vereadores também receberam reclamação, que foi um verdadeiro crime que foi feito naquele local, um verdadeiro absurdo, né? Quem passar ali vai poder observar o que foi feito, a destruição que foi cometida naquele local. Então, eu gostaria que o secretário do Meio Ambiente me informasse qual atitude ele tomou, o que ele está fazendo, porque se existe uma secretaria, é para isso, para fiscalizar e para punir o culpado, né? Porque acredito que não seja só por denúncia, que a denúncia para a Polícia Ambiental, essa vereadora já fez, então eu quero saber agora qual a providência que o secretário do Meio Ambiente tomou em relação ao ocorrido. Porque, né, há tanta campanha para a gente proteger o meio ambiente e permitir que um cidadão faça um crime desse, cometa um crime desse e nada seja feito. Então, espero, né, receber a resposta, saber o que o secretário, qual atitude ele está tomando em relação a esse crime. Era isso, senhor presidente, senhores vereadores. Também em discussão, o vereador Dr. Antônio Miguel. Eu quero, senhor presidente, me solidarizar com a vereadora Eva e dizer que é um crime ambiental seríssimo. Eu acho que a mata nativa ali foi praticamente destruída mesmo. Eu só quero lembrar um fato, eu acho que a imprensa deve se atentar a esses fatos e fazer reportagem e levantar esses problemas, que nem todos os...
os vereadores têm oportunidade, se não for denunciado. Estou vendo aqui uma matéria do jornal Comarca sobre esse fato, mas eu acho que todos os jornais da cidade devem apontar isso aí. Só quero lembrar um fato, senhor presidente. Durante a minha gestão, eu derrubei uma paineira seca. A paineira seca para dar passagem para a entrada. Parecia, o jornal da época quase que me destruiu. Parecia que eu era o destruidor da Mata Atlântica. Então eu acho que os jornais, o informativo, eu quero parabenizar a Comarca aqui, o jornal regional, que faça uma reportagem. É verdade mesmo, eu derrubei uma paineira para passar uma estrada seca, certo? Então parecia que eu tinha destruído a Mata Atlântica. Seria isso, senhor presidente. Não, ainda em discussão, com a palavra o vereador Dr. Anselmo. Senhor presidente, o que fica no ar, que eu também não sei até agora, mas eu acho que os órgãos públicos deveriam saber, é o motivo. Por que houve essa terraplanagem, praticamente, que teve ali, essa devastação nessa mata ciliar, acho que ali parece que tem um manancial, e em mananciais tem que se observar uma faixa de 30 metros, não pode ser feito nada. E os órgãos públicos deixaram fazer, isso aí não foi feito em meia hora. Isso é um trabalho longo para se fazer todo esse trecho, todo esse trajeto. E ninguém apareceu para fiscalizar, para interditar, para parar. Cadê o meio ambiente? Cadê o secretário que deveria ter ido lá assim que viu as máquinas e parado? Senhora prefeita, vamos chamar esse secretário aí, o que ele está fazendo lá? Por que ele não foi lá no local? É aqui, no nosso nariz aqui na Câmara, dá para ver daqui. Só isso, senhor presidente. Ainda em discussão? Não havendo mais discussão, eu coloco em votação o requerimento 86. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Aprovado por unanimidade o requerimento 86 de 2010. Coloco em discussão a moção 84, 85 e 86 de 2010. Em discussão as moções? Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Aprovado por unanimidade as moções 84, 85 e 86 de 2010. Antes de passar para a explicação pessoal, eu gostaria de pedir para o vereador Dr. Anselmo assumir meu lugar por alguns minutos e, logo após a explicação pessoal, o vereador Nilton Carlos Aliberto. Explicação pessoal, vereador Nilton Aliberto. Senhor presidente, senhores vereadores. Essa semana eu fiquei meio preocupado. Semana passada eu teci muitos elogios ao campo do Centro Comunitário, o campo do Cruzeiro. Mas procuraram esse vereador e me falaram que tem até o dia 30 para deixar aquele campo pronto, mas daquele jeito não tem como gramar. Lá virou uma piscina. Dizem que vão jogar grama do jeito que está. Prefeita, pelo amor de Deus, se fizer isso, deixasse o campo como estava. Tem que pôr no mínimo meio metro de terra, porque foi tirado meio metro. O que vai acontecer ali? Foi feito o dreno, mas se não fazer um levante naquele campo, o dreno não vai vencer e vai cair nas casas, como já aconteceu. Então, prefeita, veja bem, coloque terra antes de pôr grama, senão vai perder todo o trabalho do campo. Os vestiários, a empreiteira que pegou, começou, não terminou, está o banheiro fechado. Eu não sei quem que é o responsável por aquilo, porque aquilo está um desmando. É um dinheiro jogado fora. Se não for feito de acordo, é um dinheiro jogado fora. Também queria pedir para o senhor Zé Maristella, na estrada do Varzião, foi passado a máquina e foi jogado entulho, sujeiras na entrada do senhor
no genro do Paulo Fernandes. Se eu não me engano, o nome dele é Luciano. Então, Zé, a hora que passar por lá, tira esses entulhos, porque está atrapalhando a entrada desse chacareiro. Todos reclamaram aqui dos buracos da cidade. De uma rua, de outra. A cidade inteira está esburacada. Coab 4, Coab 2, Vila dos Ricos aqui que nós fala, que esqueci no momento a vila ali. Então, estão chegando a época da chuva, a chuva já chegou. Não fizeram o tapa-buraco. Se a chuva demorar 2 meses, não vai ser fácil andar em Concha. É muitos buracos. Também o muro de arrimo. Foi falado por um cidadão em cima do palco que o dinheiro estava na conta, porque até hoje não foi feito esse muro de arrimo. Isso é uma pouca vergonha, é uma falta de consideração com aquelas pessoas que moram naquela vila. Porque o dinheiro está na caixa. Se está, por que não fazer? Hoje ligaram para mim que vai desbarrancar e vai correr risco de mexer na estrutura da casa. Então, gente, você tem o dinheiro, você está dinheiro na casa, por que não fazer? Não ter feito já isto? Então, prefeito, os órgãos competentes aí dessa administração, que vá e veja as casas de risco lá em cima, que não aconteça o pior. Também, sábado passado, eu vim aí nos formandos da faculdade da Cristina Zanin, Schneider. E quero parabenizar todos aqueles que estavam lá, que formaram de várias modalidades e a Cristina, um parabéns para ela. Também quero comentar da cama de frango. O vereador Genor, semana passada, teceu uns comentários sobre a cama de frango que pode até ser liberado. Eu entrei em contato com os meus deputados, federal e estadual, para que o ano que vem faça um esforço para que libere para nós essa cama de frango, para Conchas e região, porque a cama de frango é de muita utilidade para o nosso município. É isso, senhor presidente, senhor vereador. Com a palavra de explicação, pessoal, o vereador Emerson José Feste, não. Senhor presidente, senhores vereadores, voltando ao projeto de lei dos táxis, eu acho que nós temos que rever não só as cores, mas sim outros artigos que vêm causando algumas polêmicas. Eu queria colocar para os cidadãos conscientes que quando houve nesta casa vereador comentando nos bastidores com relação a recursos adquiridos, que questione esses vereadores, inclusive a mim, vereador Emerson, a todos os meus companheiros, que apresente documentação. Isto é louvável. O vereador Nilton Aliberti colocou muito bem com relação ao campo do Cruzeiro. Eu já havia mostrado fotos aqui com relação à reforma dos vestiários e alambrados ali no campo do Cruzeiro. Na verdade, foi uma reforma, foi uma tapeação para ganhar o dinheiro público. E espero que não aconteça com relação ao campo, vereador. O muro de arrima, muito bem lembrado, agora com as chuvas, põe em prática, dê início àquelas obras. Já foi divulgado tantas vezes este recurso. E espero que o mesmo faça com relação à estrada dos Binos São João, com esse projeto de lei que nós aprovamos, este convênio, que logo agora, iniciando 2011, que vão as máquinas lá e comece a recuperar aquela estrada. Porque
está intransitável por aqueles cidadãos. Seria isso, senhor presidente e nobres companheiros. Com a palavra, explicação pessoal, o vereador Agenor Luiz de Souza. Com a palavra, o vereador Dr. Antônio Miguel. Senhor presidente, senhores vereadores, todo mundo aqui fala que traz, que não traz, e a gente está trabalhando também para a cidade de Concha. Eu só queria passar um dado para os senhores vereadores e receber o apoio dessa Câmara. Nós estamos imbuídos, do nosso partido, do PMDB, através do vice-presidente eleito, Michel Temer, e através do deputado Milton Monte, que se cria aqui em Concha. Aqui já se falou, a cidade digital. Então é um projeto que vai girar em Conchas em torno de 600 a 800 mil reais. O que é esse projeto? Esse projeto vai dar para a cidade de Conchas internet gratuita, melhorar a telefonia rural, melhorar a telefonia do serviço público municipal, colocar câmeras nas entradas da nossa cidade, com monitoramento e com contrapartida de apenas 1% que a prefeitura tem que fazer esse comportamento. Estava fechado isso no Secov, que é o órgão responsável por essa criação da cidade digital. Eu acho que agora o ex-deputado, já porque renunciou à presidência da Câmara, viabilizou. Eu acredito que só falta a prefeita entrar em contato com o deputado Milton Monte e o deputado Michel Temer, para que isso seja viabilizado, porque foi aberto ainda para esse ano entrar antes que se encerre. Também, senhor presidente, senhores vereadores, estamos tentando viabilizar, junto ao Ministério da Educação, os quadros negros digitalizados. São quadros negros com processadores que vão mostrar para os nossos alunos, em tempo real, anatomia do ser humano, anatomia de animais e outras funções também. Portanto, senhor presidente, senhor vereador, nós também estamos trabalhando pela cidade de Concha. Eu acredito que o PMDB, que faz parte da base aliada, que ajudou a prefeita a ser eleita, que está trabalhando com a prefeita, nós estamos também procurando trabalhar para melhorar a situação da nossa cidade. Seria isso, senhor presidente, senhores vereadores. Explicação pessoal, a vereadora Eva. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero mais uma vez aqui cobrar da senhora prefeita a cobertura dos pontos de ônibus das linhas escolares. Que foi uma indicação também que eu fiz ali no loteamento Vitória. Um outro que eu fiz indicação, o vereador Lucas também fez, que é ali na Estrada do Porto. Que há quanto tempo nós estamos esperando isso? E eu já pude observar que ela já colocou alguns aqui na cidade, na praça, na Coab 3, e os bairros mesmo estão abandonados. Então, eu estive falando com ela disse que vai ser colocado rápido. Então, que por favor, como já chegou, que ela possa estar também mandando instalar nesses outros locais. Também, como o vereador Omar já comentou, que nós estivemos em Brasília, participando de um curso, visitando também alguns deputados, onde protocolamos vários ofícios solicitando benefícios para a nossa cidade. Eu também estive ali no gabinete da deputada Aline Correia, onde protocolei também um ofício pedindo para ela uma emenda para que seja feita a construção de uma praça ali na Coab 1, mais propriamente ali nas casas da CDHU, onde a deputada Rita Passo já tinha liberado essa emenda, mas não entendi o porquê a senhora prefeita não pôde destinar para esse local. Então, eu pedi a ela que venha essa verba para que possa construir essa praça e também pavimentar a rua do mesmo local ali. Mas mesmo assim, eu também quero dizer que eu estou muito feliz, porque com a emenda que a deputada Rita Passo liberou, já está tudo certo, já veio, e o secretário de Saúde já comentou comigo que foi comprado um aparelho de endoscopia para o nosso hospital. Então, isso é uma coisa muito útil
né, uma coisa de grande necessidade. Então, como, né, o doutor Antônio, vários já comentaram, que, né, todos buscam. Eu creio mesmo que todo vereador, né, corre atrás e consegue alguma coisa. E tem que ser feito isso também, como o vereador Hermes falou, tem que ter documento. Aquilo que eu apresento aqui, a minha deputada, né, para qual eu trabalho, ela consegue para o nosso município, eu tenho documentação em mãos. E eu quero aqui parabenizar o secretário de Educação, os organizadores, pelo desfile cívico, né, que teve agora em homenagem ao aniversário do nosso município. Foi uma coisa muito bonita, muito emocionante, mais uma vez, né, quero parabenizar também o Zezé, né, pelas falas, que foi muito emocionante mesmo, foi uma coisa maravilhosa. Então, estão todos de parabéns. Era isso, senhor presidente, senhores vereadores. Em explicação pessoal, o vereador doutor Anselmo. Senhor presidente, falando sobre campo de futebol, eu também gostaria de lembrar o executivo do campo do Caveira, que precisa agilizar lá para que eles possam usufruir daquele espaço praticando esporte, né? Então, houve um compromisso da administração, juntamente com o vereador Omar, nós conseguimos uma verba de R$130 mil do deputado Sidney Beraldo, e aí agora o executivo deve agilizar os serviços para que logo, logo aquela comunidade possa desfrutar daquele campo. Eu ouvi atentamente o que o vereador Dr. Antônio falou e eu fico muito contente, porque eu creio que se nós já podemos falar que essa Câmara é uma das melhores câmaras que já passou por essa cidade, devido a tantos recursos que esses vereadores têm conseguido. A 4ª vez que eu sou vereador, e eu confesso que o entusiasmo dos vereadores aqui em buscar recursos, em correr atrás de trazer melhorias para a cidade é muito grande. Talvez até por uma abertura maior que haja hoje com relação ao executivo estadual e federal, mas nem por isso em demérito do trabalho, do esforço de cada um dos vereadores que está realmente justificando o seu voto nesta casa. E eu fico contente porque o doutor Antônio fala de uma pessoa que eu conheço profundamente, que é o nosso futuro vice-presidente, que é Michel Temer. Eu tenho certeza que a partir do dia 1º nós vamos ter, se já estamos com bastante recursos, nós vamos ter muito mais através do PMDB de Conchas, através do vice-presidente Michel Temer, e através do PSDB também e dos demais partidos, porque o que eu tenho visto é que não tem ocorrido nesta casa aquela rivalidade mesquinha, aquela rixa de que porque eu não ganhei eu vou trabalhar contra. Pelo contrário, os vereadores de todos os partidos aqui estão se empenhando para trazer recursos para melhorar a vida dos conchenses. Então, a senhora prefeita pode se sentir muito feliz, porque ela está tendo e vai ter todas as condições de desempenhar um excelente mandato. Com reclamação por falta de recursos, eu acho que ela não vai poder fazer, tanto pelo que já veio, como está vindo, e com certeza pelo que virá, através do nosso vice-presidente, através do trabalho dos vereadores, que continuará e que com certeza a população saberá reconhecer esse trabalho nosso. É só isso, senhor presidente. Em explicação pessoal, o vereador Divaldo. Senhor presidente, senhores vereadores, só queria falar bem rapidinho a respeito de um assunto que foi comentado hoje aqui por alguns vereadores. A nossa Rádio Pérolas FM de Conchas é uma associação comunitária que é do povo. E eu só acho, divulgando, aliás, os atos, principalmente do Executivo, como desta casa está sendo transmitida a sessão, ela precisa de um pouco mais de carinho, gente, por parte da Prefeitura Municipal e por parte desta Casa de Leis.
porque a Rádio Pérolas FM, apesar de ser um veículo comunitário, ela vive de apoio cultural de parte dos nossos comerciantes locais. Portanto, hoje, o que ela recebe não mantém esse rádio se não fosse com toda a dedicação desde o início da fundação dela, por parte do senhor João Maimone. Essa rádio talvez não estaria ainda mantendo do jeito que ela está. Mesmo com dificuldade com seus aparelhos defasados, posso dizer assim, computadores travando, microfones falhando, ela ainda mantém-se no ar e ela precisa de carinho e de apoio por parte da prefeitura. A rádio, o nome dela fala, ela é uma pérola da nossa cidade, é uma coisa que faz parte da cultura da nossa cidade. Portanto, a gente devia de dar um pouquinho mais atenção, principalmente da parte do executivo, que consegue fazer algum tipo de subsídio para poder dar uma ajuda de custo para a nossa Rádio Pérolas FM. No mais, só isso, senhor presidente. Bom, senhores vereadores, eu também gostaria de falar um pouquinho de explicação pessoal. E vou falar que eu fiquei feliz. Hoje, no meu uso da tribuna, eu aproveitei um trecho do curso que nós fizemos, eu e a vereadora Eva, e nós fizemos uma questão, falei especificamente do trabalho de um partido e de um determinado vereador. Para quê? Para que os demais vereadores e os demais partidos pudessem se manifestar e mostrar que cada vereador tem o seu trabalho. Isso foi a valorização de vocês. Vocês falando de suas emendas, dos seus deputados, através dessa Casa de Lei, e através que está sendo transmitido pela rádio, a população começa a valorizar mais o vereador. A partir de hoje, eu gostaria que todos os vereadores, em todas as sessões, falassem um pouquinho da emenda que conseguiu com cada deputado, do trabalho, porque também, como teve vereador que falou sobre documento, que precisa ter documento, há uma dificuldade em questão de documento, porque a emenda parlamentar, ela tem documento. Aquele contato, porque eu com o Agenor estivemos em Brasília, ele conseguiu com o deputado dele, juntamente na minha frente, 150 mil. Mas ele conseguiu, através do Ministério, mais 200 mil para a educação, e que esse não tem documento, e isso não é emenda parlamentar, é o contato do deputado. Mas é um trabalho do vereador Agenor, na minha presença. Então, eu acho que um vereador não vai chegar aqui e não vai anunciar uma coisa que ele não fez, porque senão ele perde a credibilidade. E nós, como vereadores, nós não conseguimos passar para a população ainda qual é o nosso papel, qual é a nossa função e o que nós fizemos. Como diz o doutor Anselmo, esta Câmara, eu estou no segundo mandato, essa Câmara é a Câmara que mais conseguiu recurso para Conchas. Outro defeito, eu vou pedir mais um minuto depois, porque eu tenho algumas coisas para falar e eu estou falando um pouquinho de nós, do nosso papel. Outra coisa que tem, e que o Poder Executivo tem que aprender a respeitar e não fazer, é mudar a emenda do vereador e do deputado e pôr na onde ele quer. Porque ele tem esse poder. E algumas emendas foram alteradas, foram mudadas e foi colocado em outros locais. Isso é desrespeito do Executivo com o vereador que tem o seu trabalho. Porque é ele que recebe a emenda, é ele que recebe o dinheiro, então ele acha que é o dono do mundo. Isso aconteceu na administração passada, está acontecendo nessa administração, e gostaria que a senhora prefeita, que eu sei que ela assiste às sessões, tivesse um mínimo de não deixar isso acontecer. E quando precisar mudar uma emenda, chamar o vereador ligado àquele deputado, para que ele tenha ciência por que está sendo mudado. Por quê? Foi mudada uma emenda do vereador Emerson, o qual ele já reclamou nessa tribuna, foi mudada uma emenda da vereadora Eva, foi tentado mudar a emenda que eu e o vereador Anselmo conseguimos, e foi mudada uma emenda que eu consegui com o Milton Flávio, que era 100 mil para as guias do distrito de Jiquiratiba, foi colocado em outro local, ela ficou de arrumar outro recurso para as guias de Jiquiratiba, e eu fiquei sabendo depois. Eu não fiquei sabendo no dia nem na hora. Certo? Então, quando eu tiver que mudar, o prefeito foi tirar de um setor e pôr em outro, ele tem que comunicar ao vereador, certo? Porque ele não é só assim. Porque o ano que vem, das emendas que eu conseguir, se o prefeito mudar alguma coisa, a hora que pedir suplementação de verba, eu vou travar. Se ele faz lá, nós fazemos aqui.
Daí acontece uma guerra e quem fica prejudicado? A população. Então, para a gente manter esse acordo, esse respeito e essa hierarquia entre os poderes, eu deixo registrado o meu protesto, que o prefeito, quando receber uma emenda do deputado ligada ao vereador X, tenha a humildade, a simplicidade de chamar o vereador lá e falar: o seu deputado mandou, está aqui, foi destinado para isso, não posso fazer essa obra, às vezes tem algum impedimento, aonde eu coloco? Para que apareça o trabalho do vereador. Porque o que acontece, muitos prefeitos, eles querem aparecer sozinhos, não é só o nosso de Concha como os demais. Querem aparecer sozinho e querem aniquilar o trabalho do vereador. Isso não pode ser feito. E eu vou falar rapidinho. Eu queria lembrar a senhora prefeita que nós temos um grave problema de transporte coletivo dos bairros. Tanto da Coab 4 como do Santo Antônio, para descer a cidade de Concha. Precisa ser tomada uma atitude no transporte coletivo. Os moradores de Santana vão entrar às férias, não tem como vir trabalhar em Conchas. Os moradores dos Pinos, São João, Santa Terezinha, eles estão desesperados, porque tem gente que vai perder o emprego. Para o ônibus escolar, não tem linha, o horário do circular lá não dá. E quem disciplina o horário de circular, como está na nossa lei orgânica, é o prefeito municipal. Chama a empresa e fala: eu quero que saia 20 para 7, ou 6 horas, porque eu tenho um pessoal que trabalha. Agora, só para concluir, enquanto eu vi essa omissão do poder público, a população está pagando um preço caro, está perdendo emprego. Outra questão de emprego, e eu gostaria de pôr, que é um problema no bairro onde eu moro, no distrito onde eu moro, existe hoje 22 mães que têm criança abaixo de 3 anos. Lá nós não temos creche, não temos berçário, não temos o que trazer. Muitas dessas mulheres algumas estão passando dificuldades, algumas são atendidas pela assistência social, não querem ser atendidas pela assistência social, porque eles querem ter um emprego, querem ter a dignidade, e foi prometido, desde a época do Zelão, foi construída uma sala maior para pôr um berçário e um maternal. Existe a sala grande, existe a escola nova, e não existem os profissionais. Já está indo para o 3º ano da senhora prefeita. Vamos acolher essas crianças, essas mães, não só de lá, como tem uma lista grande de espera no município de Conchas. Vamos atender essas mães e vamos dar dignidade, porque elas não querem pedir, elas querem ter um local para pôr o filho, para elas poderem ganhar o seu pão. Explicação, pessoal, o vereador Lucas. Senhor presidente, nobres companheiros, nesta noite eu gostaria de pedir à senhora prefeita a manutenção da estrada do bairro dos Lopes. Ali é a estrada que começa ali na pousada Santa Fé, até ligação lá com o bairro dos Binos. Está intransitável, metade da cabeceira da ponte já caiu. Será que nós vamos ter mais uma ponte caída no nosso município, além da Ponte Preta, e sem resolução? Então, senhora prefeita, que a senhora pegue no pé do secretário Zé Maristella, que diz que é o competente deste município com relação a assuntos rurais. Eu não entendo muito bem se é isso mesmo, porque as estradas rurais vão de mal a pior. Mas que a senhora converse com o referido secretário para que a população daquele bairro não fique interditada que nem a população do bairro de Luiz Gama. Prefeita, a época das chuvas estão chegando. E a senhora, na última enchente que teve no Jardim Beira Rio, garantiu àqueles munícipes a limpeza do referido córrego dos Lopes. Os moradores estão preocupados, prefeita. As chuvas já chegaram, nós percebemos em outros municípios o volume de água vai ser muito grande. Talvez um Titanic possa ajudar no dia da enchente a tirar os moradores da Rua Amazonas, daquele referido bairro, porque pelo visto a chuva chegou e o córrego dos Lopes não vai ser limpo. Haja visto que faz mais de 14 anos, o último foi o doutor Antônio que limpou aquele referido córrego. Uma outra coisa, senhora prefeita, é com relação ao chafariz. Não sei se pode chamar aquilo de chafariz que a senhora pôs na Praça Tiradentes, porque nós temos um belo patrimônio chafariz, fonte luminosa, e a senhora inaugurou na reinauguração um pequenino chafariz que
quase nem aparece, mas a senhora dizia que o outro era muito difícil de manutenção e proliferação de mosquitos da dengue. Eu vi o chafariz funcionar, prefeita, no dia 3 e no dia 4. Fazem 15 dias que o chafariz não funciona. Chafariz que não funciona é água parada. Quer dizer, é só diminuir, né, o tamanho, quer dizer, vai botar menos, o mosquito vai proliferar menos. Prefeita, já que pôs um mini chafariz ali, vamos fazer funcionar o chafariz. Aonde tinha o antigo chafariz que a senhora inaugurou o palco, prefeita? Pelo amor de Deus, põe uma grade ali. As crianças estão andando de velotrol, bicicleta ali em cima. Daqui a pouco vai cair uma criança de lá de cima. Quem vai pagar o pato? A prefeitura, e com razão. Patrimônio público está ali para ser usufruído, mas tem que dar segurança aos munícipes para poder usar. Seria isso, senhor presidente e nobres companheiros. Senhores vereadores, antes de nós encerrar a sessão, gostaria de lembrar aos senhores que na próxima sessão nós vamos votar o orçamento. Ainda está à disposição dos senhores para que queiram fazer algum remanejamento, que não é emenda, certo? E também lembrar que haverá a sessão, durante a sessão ocorrerá a eleição da mesa diretora, e que a inscrição será só a partir que for feito a leitura do expediente do dia. Tudo bem? A tolerância máxima para começar a sessão será de 5 minutos. E declaro encerrada essa sessão, marcando a próxima para o dia 22/12/2010, às 20 horas. Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em Concha, no chão agreste, do caminho hostil das bandeiras.